O mundo é um lugar misterioso, cheio de sombras e sussurros. Em cada canto, há segredos esperando para serem descobertos, histórias antigas que ainda ecoam. Ao longo da história, certos indivíduos emergiram, afirmando ver além do véu do tempo. Eles se destacaram como visionários, capazes de prever o futuro e desvendar os mistérios do universo. Eles falam de eventos que ainda estão por vir, de triunfos e tragédias destinadas a se desenrolar. Suas palavras são como ecos do futuro, ressoando através das eras. Uma dessas figuras, envolta em enigma e controvérsia, é Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus. Ele é talvez o mais famoso de todos os profetas. O nome de Nostradamus ecoa pelos corredores do tempo, sinônimo de profecias enigmáticas e previsões misteriosas. Suas palavras têm sido estudadas e debatidas por gerações. Suas quadras, versos de 4 linhas escritos em francês, têm cativado e deixado os leitores perplexos durante séculos. Cada linha é um enigma, um quebra-cabeça a ser decifrado. Alguns descartam seu trabalho como mera coincidência ou jogo de palavras inteligente. Eles acreditam que suas previsões são vagas e abertas a múltiplas interpretações. Outros veem em seus escritos uma precisão assustadora, um vislumbre da engrenagem oculta do destino. Para eles, Nostradamus tinha um dom verdadeiro, uma visão clara do que estava por vir. As profecias de Nostradamus abrangem séculos, abordando guerras, revoluções e desastres naturais. Ele previu eventos que moldaram o curso da história. Suas palavras inspiram medo, esperança e um debate interminável. Cada nova geração encontra novos significados em suas profecias. Mas quem foi esse homem que afirmou ver o futuro? Qual era a fonte de seu conhecimento e inspiração? E o que há em suas profecias que continua a nos fascinar hoje? Porque, séculos depois, ainda buscamos respostas em suas palavras. Vamos mergulhar na vida e no legado de Nostradamus, explorando o homem, seus métodos e o mistério duradouro de suas profecias. Descobriremos o que o torna uma figura tão intrigante e atemporal. Michel de Nostredame nasceu em 1503 em Saint-Rémy-de-Provence, França. Sua família, de origem judaica, havia se convertido ao catolicismo. Nostradamus recebeu uma educação clássica, estudando latim, grego, hebraico e matemática. Ele passou a estudar medicina, graduando-se pela Universidade de Montpellier. A carreira inicial de Nostradamus foi marcada pela tragédia. A peste assolou a Europa e ele perdeu sua primeira esposa e 2 filhos para a doença. Essa experiência o afetou profundamente e pode ter influenciado seu interesse posterior em profecia e ocultismo. Após anos praticando medicina, Nostradamus começou a se concentrar em astrologia e adivinhação. Ele publicou seu primeiro almanaque em 1550, que continha previsões meteorológicas e conselhos astrológicos. Sua fama cresceu e ele logo atraiu a atenção da corte francesa. Catarina de Médici, rainha da França, tornou-se patrona de Nostradamus. Ela o consultou sobre assuntos de Estado e assuntos pessoais. Foi durante esse tempo que Nostradamus começou a escrever sua obra mais famosa, Les Prophéties, uma coleção de mais de 900 quadras prevendo eventos futuros. Os métodos de profecia de Nostradamus permanecem envoltos em mistério. Ele afirmou recorrer a uma variedade de fontes, incluindo astrologia, numerologia e inspiração divina. Ele também estudou textos antigos, como a Bíblia e as obras de autores clássicos, procurando padrões e símbolos que pudessem revelar o futuro. A astrologia desempenhou um papel central nas previsões de Nostradamus. Ele acreditava que os movimentos das estrelas e planetas influenciavam os assuntos humanos. Ao traçar as posições dos corpos celestes no momento do nascimento de uma pessoa, ele afirmava ser capaz de discernir seu destino. Nostradamus também confiava no que ele chamava de furor poéticos, um estado de frenesi inspirado no qual ele acreditava receber visões do futuro. Ele descreveu essas visões como vívidas e muitas vezes aterrorizantes, cheias de imagens simbólicas que ele então interpretava em suas quadras.
Alguns estudiosos acreditam que Nostradamus usou uma técnica conhecida como bibliomancia, selecionando aleatoriamente passagens de livros para gerar suas profecias. Outros sugerem que ele empregou uma forma de jogo de palavras, usando linguagem ambígua e metáforas que poderiam ser interpretadas de várias maneiras. Seção 4. Ecos do futuro. As profecias de Nostradamus. As profecias de Nostradamus são notoriamente enigmáticas e abertas à interpretação. Escritas no século XVI, suas previsões continuam a fascinar e intrigar estudiosos e curiosos até os dias de hoje. Suas quadras são escritas em uma mistura de francês, latim e provençal, aumentando ainda mais sua obscuridade. Essa combinação de línguas não só reflete a erudição de Nostradamus, mas também serve para proteger suas previsões de censura e perseguição. Ele também empregou um sistema complexo de símbolos e alegorias, tornando difícil decifrar o verdadeiro significado de suas palavras. Esses símbolos muitas vezes exigem um conhecimento profundo de história, mitologia e astrologia para serem compreendidos. Apesar de sua ambiguidade, muitos acreditam que as profecias de Nostradamus previram com precisão uma série de eventos históricos, da Revolução Francesa à ascensão de Adolf Hitler. Seus seguidores argumentam que a precisão de suas previsões é prova de sua habilidade profética. Algumas de suas previsões mais famosas incluem o Grande Incêndio de Londres em 1666, o assassinato do rei Henrique II da França em 1559 e o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Cada um desses eventos foi descrito com detalhes que muitos consideram impressionantes. Por exemplo, na Centúria 1, quadra 6, Nostradamus escreve: "Nascerá um imperador perto da Itália, que será vendido ao império por preço bem alto. Dirão quando virem seus companheiros que ele é menos príncipe do que açougueiro." Esta quadra é frequentemente citada como uma das mais claras previsões de Nostradamus. Muitos interpretam essa quadra como uma previsão da ascensão de Napoleão Bonaparte, que nasceu na Córcega, uma ilha perto da Itália. A descrição de um açougueiro é vista como uma referência às suas campanhas militares brutais. O reinado de Napoleão foi marcado por brilho militar e ambição implacável, levando alguns a vê-lo como um açougueiro em vez de um príncipe. Sua habilidade estratégica e sua sede de poder mudaram o curso da história europeia, consolidando seu lugar como uma das figuras mais controversas e estudadas da história. Seção 5. A Revolução Francesa. Um estudo de caso em profecia. Um dos exemplos mais convincentes da suposta precisão de Nostradamus é sua previsão da Revolução Francesa. Esta revolução, que começou em 1789, foi um dos eventos mais significativos da história moderna, transformando a paisagem política e social da França e, eventualmente, do mundo. Na Centúria 9, quadra 49, ele escreve: "Do povo escravizado, canções, cânticos e demandas, enquanto príncipes e lordes são mantidos cativos em prisões. Estes serão no futuro honrados como oráculos." Esta quadra é frequentemente citada como uma previsão direta dos eventos tumultuosos que ocorreram durante a Revolução Francesa. Esta quadra parece prenunciar a revolta do povo francês contra a monarquia e a aristocracia. A Revolução foi marcada por uma série de eventos dramáticos, incluindo a queda da Bastilha e a eventual execução do rei Luís XVI. O povo escravizado pode se referir aos plebeus que estavam sobrecarregados por impostos e opressão. A vida para os camponeses e trabalhadores urbanos era extremamente difícil, com muitos lutando para sobreviver sob o peso de pesados tributos e uma economia em declínio. Os príncipes e lordes mantidos cativos em prisões podem aludir à prisão e execução de membros da nobreza francesa durante o Reino do Terror. Este período foi caracterizado por uma onda de violência política, onde muitos aristocratas foram presos e guilhotinados. A frase "estes serão no futuro honrados como oráculos" sugere que as demandas dos revolucionários por liberdade e igualdade seriam eventualmente vistas como proféticas.
Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram os pilares da nova ordem social e política. A Revolução Francesa marcou um ponto de virada na história, inspirando movimentos por democracia e direitos humanos em todo o mundo. As ideias revolucionárias se espalharam pela Europa e Américas, influenciando uma série de outras revoluções e reformas sociais. No entanto, os céticos argumentam que esta quadra, como muitas das previsões de Nostradamus, está aberta à interpretação. Eles sugerem que as palavras de Nostradamus são vagas e podem ser aplicadas a muitos eventos diferentes. Eles apontam que a agitação social e as revoltas não eram incomuns na Europa durante a época de Nostradamus. A Europa do século XVI foi um período de grande turbulência, com muitas revoltas camponesas e conflitos políticos. A quadra poderia muito bem se referir a qualquer número de revoltas camponesas ou convulsões políticas que ocorreram ao longo da história. A interpretação das profecias de Nostradamus continua a ser um tema de debate e fascínio até os dias de hoje.